aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 matérias para você ficar bem informado, tá? Vamos lá, primeira matéria aqui. Noritchuk escapa do caos do mercado de Trump após vender os títulos do Tesouro. Mas não é por causa disso que eu queria trazer, tá? Porque ele falou em questão de investimentos ali, eu quero trazer isso para você, tá? Porque são coisas que eu sempre vinha falando e ele só vai reforçar aquilo que eu sempre vinha falando. Ah, então como é que se fala assim? É para validar, japonês, que você fala? Não, é para você ver que existe um consenso no mercado. Se você vai para fora desse consenso, se você arrisca fora desse consenso, a chance de você errar é muito grande. Não é que eles tenham errado, tá, nesse ponto. Depois eu vou explicar lá. Não é que eles tenham errado. Eles contaram que o negócio não ia desvalorizar. É aquela velha história que eu falo. Tesouro, dependendo da forma que você compra, ele desvaloriza. Quem fala que tesouro não desvaloriza, mentira. Tanto que eu já cansei de ver vídeos de brasileiros fazendo indicações, tá? Aqui no Japão, indicações de investimento falando que tesouro não desvaloriza. É tenso pra caramba, mas é aquela velha história da vida que se segue. Continuando aqui. Honda e Nissan vão transferir parte da sua produção local do Japão para os Estados Unidos. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que quando deu o problema do Trump, eu já havia previsto isso. Mas eu fui metralhado nessa época. Você está gerando caos, você é muito pessimista, você é isso, você é aquilo, isso não vai acontecer. Está dando demissão agora por causa do ano fiscal e o caramba 4. Olha aí. Por isso que eu falo, eu não brigo mais. A verdade, ela vem no pé. Tá? Então você vê que existem certas... Dá para nós fazermos certas previsões de mercado. E elas, como é que fala assim? Estavam muito na cara que isso ia acontecer. Mas é aquela velha história, né? Tá aí. Eu fiz a previsão aconteceu. Tá? Então nisso vai dar problema? Vai dar problema. Tá? Olha só. A SML, grande gigante de semicondutores, né? Com clientes como a Rapidus é aquele conglomerado que está se montando aqui no Japão, tá? Para poder fazer semicondutores, que até o governo japonês está bancando. Tá? E a TSMC, tá? Que é a maior fabricante de semicondutores no mundo, está preocupada com o impacto das tarifas americanas, dizendo que há alta incerteza. Você vê que estou trazendo que é para mostrar que vai dar problema nos semicondutores aqui no Japão. Estou trazendo isso. Mas você vê que tem os brasileiros aí que são economistas, ó, tinindo, falando que o Japão vai usar, como é que fala assim? Não tá faltando semicondutores não, eles vão usar o quê? Fusível? Tá aí, ó. Por isso que eu falo que tem uns espertos que é tenso pra caramba, tá? Por isso que eu falo, tome cuidado aonde você vai pegar, tá? A sua informação, porque você vê que tem muita gente meio alienada no mundo ainda, tá? E a última matéria, o governo agora eu posso falar para você, tá? O governo japonês vai subsidiar a luz e gás. Vídeo passado ele não havia falado. Então eu não podia confirmar para você, ó, o governo vai fazer tal coisa, porque como é que eu vou colocar as palavras na boca do governo? Eu ia estar mentindo. Por isso que eu falo para você, quer saber a verdade aqui do Japão? Tá? Se inscreva no canal, clique no sininho e deixa seu like, né? Porque aí você vai ter noção realmente do que está acontecendo no Japão e sem firula. Porque aqui eu não vou colocar a carroça na frente dos bois. É igual você ver que teve outros canais falando, não, o governo vai dar subsídio. Eu falei que aqui no canal que não ia. Ah, mas eu fui metralhado também. Que não sei o que. Parece que o governo não vai dar. Porque depois estava saindo que o partido no poder estava pensando nisso, mas não era o governo. Tá? Então você vê que existem certos movimentos que as pessoas veem, como é que fala assim, as informações e saem correndo para poder postar, querendo ganhar like, querendo ganhar visualizações para ganhar dinheiro. Isso é errado? Não é.
Mas o que eu acho errado é que tem que apurar as informações primeiro. Pô, pelo menos apure. É igual agora, nesse vídeo. Eu podia estar gravando, falando sobre as negociações do Japão com Trump. Já está saindo informação. Mas eu não tô postando, não vou postar nesse aqui, por quê? Porque ainda estou reunindo. Tem muita informação desconcentrada. Tem muita gente assim, tem muita mídia falando um monte de coisa. Então a coisa está muito desconcentrada. Não dá para ter uma noção realmente, tá, do que está acontecendo. Tanto que não vou, como é que fala assim, ontem não deu nem tempo de postar. Porque a reunião ia ser hoje. O Trump ontem, de última hora, ele postou nas redes sociais dele que ele ia pessoalmente participar dessa reunião com o Japão de negociação. Aí é aquela velha história. Aí o pau vai comer, né? Porque o próprio homem tá ali. Eu só posso adiantar uma coisa para você. Olha para você ver como é que onde tem fumaça tem fogo. Então só me desculpa, tá? Porque olha só, 52% de umidade. Até que hoje 20 graus tá mais ou menos, ainda tá friozinho, tá? Mas o cafum, tá? Para quem não sabe, cafum show é alergia, tá? E veio a China de vez em quando, de tempos em tempos, ela manda uma poeira pro Japão de graça, tá? Pro Japão uma poeira amarela. E esse troço causa um estrago. Aí junta com o tempo seco. E, como é que fala assim, os pinheiros soltam pólens também. Nossa, me junta nisso aí, isso me arrebenta. Como é que fala? Mas esse ano tá demais. Só me desculpa. Porque é aquela velha história. Se eu ficar assim, eu não consigo gravar vídeo. Tá? Se eu for esperar ficar 100% bem, eu não consigo gravar vídeo. Por mais como é que fala assim, antialérgico que eu tome, eu não consigo. Tá? Então realmente me desculpe. Mas aí. Tá. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Para você que já investe, ou para você que pretende começar a investir em renda variável, ou até mesmo em renda fixa, tá? Presta bem atenção nessa matéria aqui. Essa parte aqui eu venho noticiando já tem um certo tempo. Por isso que eu falo para você, se inscreva no canal, clique no sininho ali para ativar as notificações de vídeo, porque quando tiver vídeo saindo, o YouTube te notifica. Por isso que eu não posso gravar mais de um vídeo, porque se eu gravar mais de um vídeo por dia, o YouTube não notifica. Por isso que eu tenho que gravar um grande, com todas as informações que eu acho pertinentes, ou semi-pertinentes para aquele dia. Então às vezes os vídeos ficam enormes. Gomenasai, mas com aquela velha história. Ou eu informo direito ou eu não informo. Penso eu. Tá? Penso eu assim. Porque é aquela velha história. Se você vai fazer uma faculdade um dia, vai fazer uma pós-graduação, alguma outra coisa assim, você tem aulas de 50 minutos, 1 hora. Você sentado lá, vendo o cara falando. Às vezes você vai para palestra, tem palestra de 2 horas. Né? Se você não tem condições de pegar esse tipo de situação assim e trazer para sua vida, pô, fica difícil, tá? Mas não existe como, se você trazer uma boa informação, dependendo, em questão de 5 minutos. Informação de 5 minutos, dependendo da situação, é muito nas coxas. É tenso pra caramba. E eu não gosto desse tipo de coisa. Tá? Serviço assim pelas metades eu não gosto. Tá? Mas vamos lá. O desastroso último ano fiscal do Norichukin, tá? Bank, eu vinha noticiando isso aqui há muito tempo. Tá? Teve um lado positivo para o gigante do investidor japonês, né? De 300 bilhões. O novo presidente executivo, Taro Kitabayashi, afirmou que o banco concluiu vendas de títulos não rentáveis do Tesouro dos Estados Unidos até o final de março, evitando assim uma volatilidade da semana passada, quando os bancos comerciais, né, de Trump impactaram os mercados. Desculpa, as políticas comerciais aqui. Até o final de dezembro, o banco havia desfeito de 12,8 trilhões dos seus títulos do governo americano e europeu. O banco não está atualmente realizando nenhuma compra ou venda em larga escala de dívida soberana, afirmou ele.
Eu acho que ele deveria mudar um pouco isso, porque se ele visse como é que tá os títulos do Tesouro Americano para 30 anos, ele mudava de ideia. Mas é aquela velha história, né? Como ele já tomou muito coquinho, ele tem que ser muito, como é que se diz? Cauteloso. O banco espera atingir sua meta de lucro entre 30 bilhões e 70 bilhões de ienes, o que daria entre 210 e 490 milhões de dólares, para o ano fiscal iniciado no 1º de abril. Tá? E levará tempo para comprometer o capital em novos investimentos, até que haja clareza, disse Kitabayashi em entrevista. O cara está sendo cauteloso, isso é bacana para ele, pra caramba. O Norechukin tem plano de médio prazo para reformular sua carteira de 45,2 trilhões de ienes, após uma alta nas taxas de juros dos Estados Unidos ter derrubado o valor dos títulos estrangeiros no ano passado. É aquela velha história. Por isso que eu sempre falei, né? Tem que se tomar cuidado aonde você vai comprar seu curso, aonde você vai pegar informação. Por quê? Quem fala que títulos não dá prejuízo é mentira. Cansei de pregar isso aqui no canal, que títulos dá prejuízo. Por quê? Tempos atrás tinha brasileiros vendendo cursos aqui no Japão falando que títulos não dava prejuízo, que era para todo mundo investir no tesouro ali que estava tinindo que não dava prejuízo. Olha aí. Por isso que eu canso de falar, toma cuidado onde você vai pegar informação, porque tem muita gente, como é que se fala assim, que quer ganhar dinheiro, só que tipo assim, foda-se o outro. Eu quero ganhar o meu. Se o outro vai sofrer, problema é dele. Eu estou fazendo o meu. Isso é errado. Eu penso tá? Porque existe a lei do karma. Tudo que você faz para os outros volta para você de alguma maneira. Então se você faz umas coisas muito inescrupulosas, chega uma hora que vai aparecer um monte de gente inescrupulosa na tua vida também. Aí fica aquele monte de gente, como é que se fala assim, com síndrome de perseguição. É tenso pra caramba. Tá? Então... Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, só que é aquela velha história. Né? Só que se a pessoa vai atrás de um negócio desse e ela toma prejuízo, e ela não pode culpar outra pessoa, porque faltou conhecimento. Só que, por isso que eu falo, que estudem, né? Procurem informações, porque conhecimento te protege de uma série de confusões. E esse é o grande problema, as pessoas não vão atrás de informações. Né? Mas continua aqui. A única certeza é que a incerteza aumentará, disse ele. Não estamos em uma situação que precisamos nos apressar para investir para obter lucro. O ex-diretor financeiro, que assumiu o cargo mais alto no banco no início desse mês, após a renúncia do Sr. Kazuto Oko, que assumiu a responsabilidade pelos prejuízos no ano passado, isso realmente aconteceu, tá? O cara pediu as contas ali, né? Também todo mundo apontando o dedão para ele ali, assume assume o prejuízo e vaza, né? Que estima terem chegado em cerca de 1,9 trilhão decorrentes de sua estratégia de investimento fracassada. Kitabayashi, que trabalha no banco desde 94. Olha só, presta bem atenção nessa parte aqui se você quer fazer investimentos, tá? De alguma maneira. Porque essa parte aqui eu achei, não digo didática, mas muito esclarecedora para quem quer começar a entrar no mercado, tá? De uma forma assim mais segura. Caraca, tá tenso, viu? Me desculpa. A prioridade do Kitabayashi é reduzir, né, a forte dependência dos títulos do Tesouro e outros títulos soberanos para ativos de banco. Ele listou uma ampla gama de outros ativos de investimento, incluindo títulos corporativos, índices de ações, produtos securitizados, além de financiamentos em infraestrutura para financiar projetos de energia renovável e data centers. Uma carteira mais diversificada ajudará a mitigar, tá? O que é mitigar? Como é que fala assim? O risco sempre existe. Só que se você pode tomar algumas medidas para diminuir esse risco, mas o risco não vai deixar de acontecer. Então tá. Continuando aqui. Para mitigar as condições adversas que atualmente afetam os mercados. O banco ainda detinha cerca de 23,1 trilhões de títulos no final de dezembro. Por que disso? Eu não sei se
eu não sei se as pessoas têm acompanhado, quem mexe com investimentos, que é o seguinte: como o Trump está fazendo a zona que ele está fazendo, tudo que é aquilo que é intangível está correndo risco. Tá? Então as pessoas estão correndo o quê? Para coisas tangíveis. Então os investidores estão investindo o quê? Em ouro. Tá? Ouro, como é que fala assim? É uma coisa tangível que você pode pegar. Empresas reais que já tem currículo de mercado. Tá? Coisas materiais, igual, por exemplo, FIIs. Não estão indo para o FIIs de papel. Estão indo para FIIs físicos mesmo. Tá? Então você vê que o mercado ele está muito, como é que fala assim, com um pezão atrás em relação ao Trump. Então eles estão querendo se segurar em coisas físicas. Tá? Então tudo que não é físico agora, que é considerado intangível, investimento intangível, eles estão correndo. A grande maioria. Só que nisso é aquela velha história. Né? Você vê que o Bitcoin está oscilando pra caramba, porque o Bitcoin é algo intangível. Você nunca viu um Bitcoin na vida. Você não consegue pegar no Bitcoin. A mesma coisa, FIIs de papel. Né? Porque com essa situação que está, o FIIs de papel, ele mexe muito com, como é que fala assim, ele mexe 100% com dívidas. Então se está numa situação que o mundo está entrando numa recessão, que é uma coisa que mexendo com dívida, existe o risco de calote muito grande. Então se você entrar no investimento de FIIs de papel, é aquela velha história, você corre o risco de perder. Um risco muito maior de perder do que tempos atrás. Só que todo risco tem um ganho. Tá? Então, e é aquela velha história de mercado. Quanto maior o risco de mercado, maior o seu ganho. Só que é aquela velha história. Se acontecer alguma coisa, você não pode chorar. Como muita gente não quer ficar arriscando muito, tá entrando nessa parte. Então tem que se tomar muito cuidado. Então se você for investir daqui para frente, tá? Principalmente seja Brasil, seja Japão, olhe empresas reais, tá? Não olhe parte de FIIs de papel ou bens intangíveis, tá? Procure ver realmente aquilo que existe. Aquilo que o mercado, por exemplo, Faria Lima no Brasil, Wall Street nos Estados Unidos está fazendo. Tá? Já estou te dando a dica. Mas continuando aqui. O Norechukin detém cerca de 8,2 trilhões em obrigações e empréstimos colateralizados em uma área em proeminências da empresa como os maiores compradores mundiais de títulos. Lhe rendeu o título de baleia CLO. Então você vê que essas obrigações de empréstimos colateralizados é um grande risco para o banco. Só que se ele fizesse isso, dependendo, ia pegar a cotação bem baixa. Então é loucura, porque está todo mundo pulando fora agora. Kitabayashi afirmou que, embora continue sendo um dos ativos de investimentos mais importantes do banco, a instituição não planeja aumentá-los agressivamente, porque agora é loucura se fizer isso. A diversificação é importante para lidar com a crescente instabilidade que se seguiu à posse do governo Trump, disse ele. Acontece o que acontecer, algumas áreas podem ser afetadas negativamente, mas outras terão impactos positivos. Sim, com certeza. O banco não listado é de propriedade de cerca de 3.200 cooperativas agrícolas japonesas, que lhe fornecem capital e depósito. Eles também dependem dos retornos do banco devido às limitadas oportunidades de empréstimo no campo. Consequentemente, os empréstimos do Norechukin representam muito menos dos seus ativos do que os principais bancos comerciais. Só que qual que foi o problema do Norechukin para ele ter entrado no radar? O Norechukin, ele investiu tão errado que ele ficou sem dinheiro para investir, né, para dar de empréstimo. Um banco que foi criado pelo governo para dar dinheiro, para investir, para dar empréstimos para agricultores, não ter dinheiro para dar empréstimo, você viu que como é que a coisa ficou feia. E eu vim noticiando isso há muito tempo, tá, aqui no canal. Então foi nisso que fez o Norechukin entrar no radar do governo, entrar no radar de todo mundo. E é nisso que eu vinha trazendo também, porque eles vinham noticiando assim: temos perdas. Mas por que temos perdas? Os títulos desvalorizaram, E é isso que eu quero sempre trazer, tá? Tem que se tomar cuidado muito.
que existem títulos que vão, dependendo, vão dar prejuízo. Tá? Não é que vão dar prejuízo, eles vão ficar muito abaixo, como é que se fala? Muito abaixo da inflação. Então, esse muito abaixo da inflação, praticamente você está perdendo dinheiro. Porque se chegasse a igualar o jogo, era uma coisa, mas dependendo, não chega. Fica muito além, né, da situação. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. À medida que o banco reformula seu portfólio, a contratação de talentos, incluindo gestores de riscos experientes, será crucial, disse Kitabayashi. O portfólio do mercado do Nori-Chūkin encolheu cerca de 15 trilhões desde março de 2022. Olha aí. Tá? Recrutaremos ativamente pessoas que possam assumir o desafio de diversificar o portfólio e aumentar os lucros, disse ele. Mas aí tem que ver os pré-requisitos do banco também. Mas tem, como é que fala assim? Então você vê que essa matéria foi muito didática nesse ponto. Tá? Para você ter uma ideia de que não é fazer qualquer tipo de investimento de qualquer forma. Tá? Principalmente de tempos em tempos. O mercado vira muito, ele se modifica muito. Por isso que eu sempre falei, quando eu faço meus, como é que se fala assim, meus prospectos, que o governo japonês, quando ele faz os planos dele, ele está com a cabeça na década de 80 e 90 ainda, ele não se atualizou. E quando ele faz os planos dele, ele se lasca. Você vê que de 2 a 3 anos para cá, 100% dos planos do governo japonês dão errado. 100%. É tenso pra caramba? Pô, por quê? Tá com a mentalidade lá na 80 e 90 ainda, pô. Tem que se atualizar, tá? Vamos mudar aqui. Honda e Nissan vão transferir parte da sua produção local do Japão para os Estados Unidos. Eu havia feito essa previsão. Quando o Trump colocou a tarifa em 25% nos carros, eu gravei um vídeo. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu fiz essa previsão. E ela se concretizou. Só que na época que eu fiz a previsão, eu fui muito metralhado. Não, japonês, você é um profeta do caos, você só quer gerar caos, fica mentindo pro povo aí, só pra ganhar like, que não sei o quê. Olha aí, tá? Tanto que saiu na mídia, saiu, olha só. Honda は埼玉県の工場でアメリカ向けに生産しているセダンのハイブリッド車モデルについて、アメリカのインディアナ州の工場に生産を移すとしています。これまで月に1500台程度を生産してきましたが、早ければ今年6月から7月に埼玉での生産を終え、その後アメリカで生産を始めることにしています。ホンダはアメリカ向けは現地生産の比率が高く、去年1年間の日本からアメリカへの輸出は5379台と、現地の販売台数の 1% 未満にとどまっています。Vamos lá. Só que antes de começar essa matéria, eu vou fazer uma indicação para você. Tá? Eu gravei um videozinho, o videozinho que eu gravei, eu vou colocar no... Não sei se eu coloco aqui, eu coloco no TikTok, não sei. Tá? Eu gravei fazendo essa indicação, eu vou fazer aqui de novo. Tá? Não tô ganhando jabá para isso, hein? Porque isso aqui é muito bom. Tá vendo esse refrigerante aqui? Tá? É um Schweppes, geralmente o Schweppes, ele vem como água tônica. Você encontra muito no Donk vendendo água tônica. Só que esse daqui não é água tônica. Eles pegaram aquele muskmelon, aquele melão musk, e colocaram aqui dentro. Mas o troço é muito bom. É o melhor refrigerante de melão que eu já tomei no Japão. Nesses 30 anos, mais de 30 anos de Japão que eu tenho. Tá? É muito bom. Quem puder, quem encontrar isso aqui, compre para experimentar. Porque isso é muito gostoso. É o melhor refrigerante que eu já tomei na vida de melão. Tá? Sem sacanagem. Cara, parece que eles pegaram o melão, o muskmelon, espremeram dentro da latinha. E colocaram todo o sumo ali dentro. O troço é bom. Não tem nada a ver com aqueles refrigerantes de melão que vende no mercado. Não, isso aqui dá de 10. Longe. Tá? É bom. Mas vamos lá. Após a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre os automóveis pelo governo Trump, a Honda e a Nissan decidiram transferir parte da sua produção local do Japão para os Estados Unidos. No entanto, os números
de modelos e veículos que podem ser transferidos para a produção é limitada, forçando as empresas a tomar medidas difíceis. Qual que é o problema disso? Tem muito brasileiro que trabalha em autopeça. Autopeça ou na mesma montadora. E muita gente vai ficar desempregada com isso, porque não vai ter sentido manter esse povo se eles estão transferindo a produção para os Estados Unidos. E eu havia alertado isso. Eu havia falado, se você trabalha em autopeça, dependendo, considera em mudar de serviço. Porque isso vai dar problema, vai dar problema. E vai começar a onda de demissões? Vai começar a onda de demissões. Vai diminuir horários de trabalho, quantidade de horários de trabalho? Sim. Aí é aquela velha história. A pessoa contava com o salário dela até os horários de hora extra. Só que nisso vai cortar a hora extra, vai diminuir o ganho dela. E se ela tem endividamentos contando com a hora extra, ela vai se lascar nesse momento. Então, agora é tenso pra caramba. Tá? Porque cortando, mandando a produção do Japão para os Estados Unidos, vai diminuir serviço nas autopeças, porque as fábricas vão causar pedidos. Então vai diminuir horas trabalhadas, ou dependendo até novas contratações. Ou dependendo da situação, se cair tanto, vai ter até demissões, porque não faz sentido manter aquele funcionário ali se eu não tenho aquele pedido. Porque aquele funcionário foi contratado para aquele pedido em geral, em si. Então você vê que tem muita coisa que as pessoas não levaram em conta. E eu levei em conta e eu fiz esse prospecto. Tá? Então a coisa vai ficar cada vez mais delicada aqui no Japão. Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado para você que já está aqui. Para você que quer vir, não há problema, venha. Mas evite de entrar agora, pelo amor de Deus, agora em autopeças. Ou parte de carro. Porque, agora a coisa vai ficar delicada. Isso porque nós estamos falando só de Honda e Nissan. Ainda tem Toyota. A Toyota falou que por enquanto ia segurar. Por quê? Ela tem estoques no Japão, nos Estados Unidos. Na hora que aqueles estoques acabarem, como é que ela vai fazer? Tá. Aí está incógnita de mercado. Mas continuando aqui. A Honda transferirá a produção dos seus modelos sedã híbridos atualmente produzidos para o mercado americano em sua fábrica de Saitama para a fábrica de Indiana nos Estados Unidos. Então você já sabe que se você trabalhar na Honda, na fábrica de Saitama, já fica esperto. Até agora, a empresa vem produzindo cerca de 1.500 unidades por mês. Mas a produção em Saitama deve terminar já em junho ou julho deste ano. E depois disso a produção começará nos Estados Unidos. Então você já sabe que dependendo da situação, quem trabalha nessas fábricas em junho ou julho ainda tem serviço. Ou dependendo, depois de junho ou julho já não terá mais serviço. E aí dependendo vai ser uma grande onda de demissão. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que eu venho trazendo essas informações, porque esse tipo de informação é primordial para quem mora aqui no Japão, principalmente quem tem filhos. Porque dependendo, ela pode pagar para ver, vou ficar para ver até onde que dá. Dependendo, ela pode ser demitida ou não. Só que, dependendo, se ela fala assim, eu não quero correr esse risco, ela está vendo esse tipo de informação, ela pode ver assim, não, vou procurar serviço em outro canto. Eu tenho tempo hábil para procurar serviço, porque eu tenho contas a pagar todos os meses. Porque dependendo da época que eu tomar o corte, pode ser que muita gente tome corte também. E fica aquela concorrência para todo mundo ir para o mesmo local de trabalho. Porque quanto mais gente desempregada, maior a concorrência sobre os novos trabalhos que vão aparecendo. As divulgações de novas vagas, e aí? Então é aquela velha história, se a pessoa não sabe falar japonês, ela vai ficando para trás. Porque hoje em dia já tem muitos falantes de japonês aqui no Japão. Né? Comparado com antigamente. Então nisso causa problema pra caramba. Então a pessoa pode falar, não, dependendo, eu vou sair fora agora, tá? Para poder me livrar dessa situação. E nisso ela tem um tempo hábil para ela fazer a mudança dela, sair direitinho, sem ter quebras no salário. Porque quebra no salário em si, ela já vai ter. Porque saindo de um local para o outro serão 2 pagamentos, dependendo da situação. Né, até regularizar o salário, se ela entrar no mês na forma quebrada, aí o primeiro mês vai ser quebrado, o segundo mês vai ser inteiro, então ela só vai receber um bom salário no terceiro. E só que as contas não param. Tá? É nisso que muita gente
entra em problemas de endividamento sem ter noção do que está fazendo. Aí nisso acaba perdendo casa, porque dependendo tem financiamento, acaba perdendo casa, perde carro, perde isso, perde aquilo. Por causa desse tipo de problema, sem fazer uma gestão adequada. Né? Mas continuar aqui. A Honda tem uma alta produção tem uma alta proporção de produção local para o mercado dos Estados Unidos, com a exportação do Japão para os Estados Unidos no ano passado totalizando apenas 5.379 unidades, menos de 1% das suas vendas locais. Em resposta às tarifas adicionais, a Nissan revisará os planos de cortar a produção em sua fábrica do Tennessee, né, e manterá seu sistema de produção enquanto ajusta a produção dos SUVs, que estava sendo produzidos no mercado americano, em sua fábrica em Fukuoka. Então já sabe, quem trabalha... Desculpa o problema do Cafum, né? Quem trabalha na fábrica da Nissan em Fukuoka está correndo risco. Tá? A partir do mês que vem, a empresa planeja cortar a produção de mais de 10 mil unidades nos próximos 3 meses. Então você já sabe. Mais de 10 mil unidades, vai haver corte de pessoas com certeza, porque a fábrica não vai ficar segurando esse povo. Então você vê que eles vão fazer de forma gradual, 3 meses. Então vai ficar 3.300 unidades, alguma coisa assim, por mês. Tá? Que eles vão diminuir. E nisso vão diminuindo o salário das pessoas. Tá? Então por isso que eu falo que o Japão ele tá no bico do corvo. Se o governo japonês não fizer uma grande negociação com o Trump para diminuir, como é que se fala assim, essas taxações, porque cortar dependendo ele não vai. Mas para diminuir bem, a coisa vai pegar. Tá? Por isso que eu não sei, tá? Penso eu que esse tipo de atitude que eles estão fazendo aqui agora pode ser, como é que se fala assim, até um pouco, como é que se fala assim, colocar na carroça na frente dos bois, porque tinha que esperar pelo menos primeiro a negociação do governo japonês para ver como é que vai ser. Tá? Mas, né, cada empresa gere de uma forma. No entanto, o aumento significativo de produção nos Estados Unidos traz consigo desafios como a aquisição de peças. Sim, eles vão ter que ver uma nova cadeia produtiva lá. E o número de modelos e veículos para os quais a produção pode ser transferida é limitada. Além do peso das tarifas adicionais, a incerteza política está dificultando que os fabricantes prevejam as tendências no mercado local, forçando a tomar medidas difíceis. É claro, porque o Trump ele colocou 25% sobre o aço e o alumínio. E os fabricantes de autopeças eles vão ter que importar esse tipo de coisa. E só que vai estar com 25%. Então vai sair caro lá? Vai sair caro. De qualquer maneira, o ferro e o aço já vai. O ferro e o alumínio já vai sair caro nos Estados Unidos. Então não espere grandes mudanças para lá também. Só que aquela velha história, o Trump ele é meio doidão. Né? Você vê que ele faz as políticas dele, só que ele não pensa muito. Tá? Tanto você vê que ele deu para trás em relação aos telefones, tablets, monitores. Então você vê que já está 1-0 para a China nessa parte. Então você vê que o Trump está avançando em alguma coisa, não está avançando muito. Em compensação, a China está avançando pra caramba. Ela está se protegendo pra caramba. E o Trump, pelo que eu estou vendo, não está tendo muito grande proteção. Né? Fazendo algo para se proteger. Né? Então não espere grandes melhoras no mercado americano. Conversamos, né, em frente ao portão da Nissan sobre o ajuste da produção da Nissan em sua fábrica de Karatsu, em Fukuoka. E um funcionário na faixa dos 20 anos disse, né, eu ouvi dizer que os planos vão mudar, mas espero que a produção possa ser mantida. Para ser sincero, gostaria que eles interrompessem a política tarifária do governo Trump. Não é nunca, né? E que é um golpe para a empresa, já que as vendas de carros já não estão muito boas. Então você vê que a situação não está legal. Né? É difícil porque não sabemos o que o presidente Trump fará e não há nada que possamos fazer. Pessoalmente não tem escolha a não ser seguir o fluxo, isso é óbvio. Tá? Mas você vê que aquelas previsões que eu havia feito antes se concretizaram. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então você vai ver que tem todo um efeito dominó, porque
vai começar na montadora, depois são as pequenas, né, pequenas e médias empresas que fabricam as peças, as autopeças. Aí tem as subcontratadas dessas autopeças, aí tem os fornecedores de produtos para essas fábricas. Então você vê que uma cadeia de, como é que fala assim, de suprimentos vai ser toda afetada. E nisso você já sabe, né, o que vai acontecendo aqui no Japão. Tá? Infelizmente, né, é o que está sendo provocado. Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, colocar e falar assim, não, o Japão está lindo, maravilhoso, vai todo mundo prosperar. Eu estaria mentindo na tua cara se eu falasse um troço desse. Né? Mas vamos pular de matéria aqui. Caraca, hoje tá bravo mesmo. Realmente me desculpe, tá? Porque o nosso tá bravo. Vamos para a parte dos semicondutores aqui. Christoph Hook, CEO do ASML Holdings, que é uma grande fabricante holandesa de equipamentos de produção de semicondutores, disse que a incerteza está crescendo devido às altas políticas tarifárias do governo Trump e outros fatores, e expressou preocupação com o impacto nos negócios da empresa. Os novos pedidos para o período de janeiro a março de 2025, anunciados no mesmo dia, foram de 3.936 bilhões de euros, cerca de 630 bilhões de ienes, cerca de 1 bilhão de euros abaixo das expectativas de mercado, de acordo com a Bloomberg News. Os clientes da ASML, que incluem a Rapidus, que tem esse conglomerado aqui no Japão, tá? Uma empresa sediada em Hokkaido que visa produzir internamente semicondutores de última geração. Aí aquela velha história, tá? Quem for fazer investimentos no Japão, não estou indicando comprar, tá? Já ficou o aviso, mas fica de olho na Rapidus, tá? Pode ser que, ó, seja uma boa coisa. Que inclui a Rapidus, uma empresa sediada em Hokkaido que visa produzir internamente os semicondutores de última geração, e a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que é a TSMC, que é a maior fabricante contratada de semicondutores do mundo. Esperamos que 2025 e 2026 sejam anos de crescimento disso, por quê? Esperamos que a demanda por semicondutores inteligentes para inteligência artificial aumente. A empresa manteve sua previsão de venda para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2025 entre 30 a 35 bilhões de euros. A venda no período de janeiro a março aumentou em 46,3% em relação ao mesmo período do ano passado para 7,7.700, desculpa, ó, eita, hoje tá bravo, hein? 7,7.415 bilhões de euros. E o lucro líquido aumentou em 92,4%. Por que disso? Porque está todo mundo desesperado com essa parte do Trump. Então eles estão correndo, tá, para poder garantir o seu. Só que você vê que o Trump ele proibiu a Nvidia de vender chips de inteligência artificial para a China. E nisso, o que aconteceu? O preço da Nvidia despencou. O preço das ações da Nvidia despencaram. Tá? Então, dependendo, pode ser uma grande oportunidade agora? Pode até ser. Tá? Recomendo? Eu não. Mas você vê que se o CEO, como é que se fala assim, da ASML, tá falando que pode ser que dê problema com o nosso do Trump, fica, como é que fala assim, fique alerta. Aquilo que eu falei também em relação a Murata aqui do Japão. Muitos brasileiros trabalham aqui nas Muratas aqui do Japão. Eles podem ser impactados? Com certeza. Porque diminui, você vê, ó, trouxe para você que vai diminuir a fabricação de carro no Japão. As Muratas, tem Muratas que vendem semicondutores para carros. Para parte de carro. Então o que acontece? Essas como é que fala assim? Essas automobilísticas mudando para os Estados Unidos vão diminuir, como é que fala, os pedidos para Murata aqui no Japão. Então já vai ter uma queda
de produção aqui na Murata. Tá? Se o povo não tiver dinheiro para comprar produtos eletrônicos, vai diminuir os pedidos para a Murata. Porque se não está tendo venda de produtos eletrônicos, não há necessidade de semicondutores. E assim segue toda uma queda numa cadeia produtiva. E é esse tipo de coisa que eu tenho que explicar dessa forma para ver se tem pessoas que consigam entender. Porque parece que tem pessoas que têm problema cognitivo. Ou falam de sacanagem. Tá? Mas de qualquer maneira tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Com isso. Então você vê que todo o sistema da cadeia de produção do Japão está desmanchando. Você vê que automobilística está ruim. Você vê que semicondutores automaticamente vão cair. Tá? Porque um depende do outro. E assim vai. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então, por isso que eu sempre alertei. Se você tomar corte nesse tipo de situação, procure uma empresa de alimentos. Porque alimentos é a última parte da cadeia produtiva que é afetada. Todo mundo pode deixar de comprar uma roupa, todo mundo pode deixar de comprar, como é que fala assim, um iPhone, alguma outra coisa assim. Mas deixar de comer não pode. Não tem como deixar de comer. Tá? Nem que seja um pouquinho, mas tem que comer. Senão a pessoa vai para a terra do pé junto. Então, procure uma empresa de alimentos. Tá? Até pelo menos essa situação se estabilizar. Ó, nada, nós temos 4 anos de governo Trump ainda, tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba, que nesses 4 anos pode ser que a situação fique muito ruim ainda. Por quê? Nessas negociações com o governo japonês, com certeza o Trump não vai zerar a alíquota. A não ser que o governo japonês faça uma proposta muito grande. Tá? Mas caso contrário, ele não vai zerar a alíquota. E se manter impostos de 10% ou mais, vai estar igual aos outros países. Aí vai ser uma grande concorrência. Aí o país que colocar tarifas não, retirar as barreiras não tarifárias, vai sair na frente. A japonesa, mas o que é isso? Isso eu vou explicar no outro vídeo, que senão vai ficar 1 hora de vídeo aqui, tá? Porque essa parte de barreiras não tarifárias é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Um pouco mais técnico disso aí. Então, se tirar isso aí, vai passar na frente. Você vê que o Brasil, quando o Trump anunciou 10% para o Brasil e 24% para o Japão e outras para os outros países, o Brasil saiu na frente. O Brasil lucrou muito com isso. Tá? Ele conseguiu fazer altas vendas. Teve relatos de empresas de calçados que elas triplicaram o número de pedidos nessa época. Por causa do quê? Se na China está 125, dependendo da situação, somando todas as alíquotas, tá, de impostos, chega a 245%. Claro que não são para todos os produtos, tá? Mas 245% a alíquota de imposto que os Estados Unidos colocou na China. Então é muita coisa. Então, dependendo do que era produzido na China, não vale mais a pena. Que está muito caro. Tá muito caro. Vietnã, mesma coisa. Tanto você vê que a Nike ela produz muito no Vietnã. Tanto que quando aconteceu isso, as ações da Nike dissolveram na época. Por isso que eu saí correndo para falar, não é indicação de compra, tá? Isso foi naquela época. Hoje é outros 500. Mas naquela época, eu vim correndo e falei, presta atenção na Nike, tá? Por causa desse tipo de coisa. Então você vê que teve alguns mercados que praticamente assim perderam valor competitivo por causa desse tipo de coisa que o Trump fez. Sendo que os Estados Unidos é um grande mercado consumidor. E é isso que ele está mudando, para ele voltar a ser um mercado industrializado. Porque ele vai bater agora de frente com a China. Porque se os Estados Unidos virar um mercado industrializado e a China já é, e os dois têm que escoar produção. Só que se a China inundar o mercado, e aí como é que faz? Tanto que aquilo que eu havia falado do Brasil pegar os produtos chineses e repassar para os Estados Unidos já tomou, como é que se fala? Ele já tomou a precaução. Você vê como é que o Trump pensa também? É aquilo que eu falo. Existe mutreta? Existe mutreta. Só que existe a contra-mutreta também. Porque o Trump já falou que produtos indiretos da China é 25%.
Então é aquela velha história. Se alguém tentar revender produtos made in China, tiver com o celular made in China para os Estados Unidos, vai se lascar, 25%. E é isso que as pessoas que não estão acompanhando tudo que o Trump estava fazendo, acabam ficando para trás em questão de informações. Tá? E do que pode fazer. Por isso que eu falo que existe a mutreta, tanto que o Trump sabe que existe a mutreta. Então ele já foi lá e fez a contra-mutreta para não deixar a China inundar os mercados. Pode até mudar o mercado, mas vai ser um mercado local. Porque não tem condições de fazer isso para os Estados Unidos. Tá? Agora. Então é tenso, pô, pra caramba. Vamos lá, última matéria aqui. A parte dos subsídios. Tá? Mais uma vez, me desculpe. Nossa, hoje realmente tá brabo. Como é que se fala assim? Se eu não fizer dessa forma, me desculpe, eu realmente não ia conseguir gravar um vídeo pra você hoje. Então, como é que se diz? Bem ou mal, né? Como é que fala assim? Na força do cafuncho, aí nós estamos fazendo. Mas vamos lá. Na coletiva de imprensa, o secretário-chefe do gabinete Yoshimasa Hayashi disse que, em relação às medidas econômicas para responder ao aumento de preços, as políticas de tarifas altas do governo Trump, não há fato de que estejamos considerando compilar um orçamento suplementar para o ano fiscal de 2025 e submetê-lo à sessão atual da dieta. Que se ele fizesse, aumentaria a dívida pública. Tá? Não tem como. O governo e os partidos governantes determinaram que conseguirão lidar com o aumento de preços, por enquanto com medidas baseadas no orçamento suplementar de 2000, do ano passado, com os fundos de contingência incluídos, promulgado no final do ano passado, e o pagamento de 30 mil ienes para as famílias não sujeitas a impostos residencial. Aquela velha história, aquilo que eu falei, as famílias de baixa renda. Então, aquela velha história, que, vamos ganhar 50 conto. Meu, não vai. Eu havia alertado aqui no canal, não vai rolar. Tá? Por isso que eu falo que interpretação de texto é muito importante. Tem gente que só lê a coisa no literal e joga, pá! Não interpreta. Pô, é texto pra caramba. E é nisso que, O governo e os partidos no poder estavam considerando fornecer pagamentos uniformes em dinheiro a todos os cidadãos, mas exigiria uma certa quantidade de recursos financeiros. E com o projeto de lei de orçamento suplementar sendo arquivado, é provável que os pagamentos em dinheiro sejam adiados por enquanto. É aquilo que eu falei. Se vier, vai ser só depois das eleições, não é para agora. Tá? Então, aquilo que eu falei, gostaria de estar muito errado, gostaria de ter esse dinheiro na mão, ia me ajudar pra caramba. Não sou hipócrita, mas isso não é para agora, é as próprias palavras do governo. O primeiro-ministro Shigeru Shiba está positivo sobre os pagamentos em dinheiro, e um projeto de lei orçamentário suplementar. E o secretário-chefe do LDP, você vê que o próprio primeiro-ministro estava positivo em relação a isso. Tá? E o secretário-chefe do partido do Ishiba, lá, o Moriyama Hiroshi, declarou claramente que devemos responder aos altos preços com um projeto de lei de orçamento suplementar. No entanto, as críticas de doações em dinheiro aumentaram e o governo mudou sua política. Ele recuou. Tá. Mas você vê que o Ishiba ali, ele estava até querendo dar o negócio, mas não para agora, porque ele falou no parlamento. Falou, agora não. Tá. Aí na coletiva de imprensa, Hayashi enfatizou. Presta bem atenção agora. Mobilizaremos todas as políticas possíveis para enfrentar um aumento de preços. O governo está considerando usar os fundos de reserva para subsidiar as contas de luz e gás durante 3 meses, de junho a agosto, como medidas para combater o calor do verão. Então é aquela velha história. Não é certeza, mas o governo já sinalizou que vai fazer. Então já é uma luz no final do túnel. Porque a partir da hora que ele fala assim, considerando, ele não bateu o martelo. Ele está pensando ainda. Tá? Mas já é uma proposta que já pode ser que encaminhe.
Tá? Se ele já tem os fundos para isso, ele pode fazer. Então já é alguma coisa, uma luz no fim do túnel. Pô, isso vai ajudar pra caramba, porque esse mês de junho e agosto é um mês bombado. Tá? No ar-condicionado a 1000, porque é um calor do cão. Quem mora aqui no Japão sabe do que eu estou falando. Sobre as medidas para indústrias nacionais em resposta à política das tarifas de para as altas tarifas do governo Trump, Hayashi diz: é importante analisar cuidadosamente o impacto. Aí na reunião governamental, o primeiro-ministro expressou sua intenção de fornecer suporte de fluxo de caixa corporativo e instruiu: gostaria que vocês entendessem as necessidades das pequenas e médias empresas em particular. Então é aquela velha história, ele já sabe que vai cair a produção nas empresas, dependendo da empresa, vai correr o risco de entrar em falência ou decretar falência. Então ele falou: ó, nós vamos ajudar com dinheiro. Tá. Só vou dar uma dica agora para você, tá, em questão de investimento aqui no Japão. Não estou falando para você comprar, tá? É para você ficar de olho. A Mércia, que é uma empresa de vinhos aqui no Japão, tá, uma marca de vinhos aqui no Japão, ela começou o plantio de uvas resistentes ao calor. Começou ontem ou antes de ontem. Então o que acontece com isso? Se tudo der certo, eles terão uma super safra. Tendo uma super safra, terão que grandes valores no mercado. Tendo grandes valores no mercado, grandes dividendos. Por isso que eu falo para você, tem muita coisa que é importante você acompanhar a parte geopolítica local ali, porque você vai pegar muita dica de investimento para o futuro. Não é para agora, é para o futuro. Por isso que existe aquele sistema de compra por oportunidade que eu sempre indico aqui no canal. Você pode estar fazendo sua carteira previdenciária ali, bonitinho, gostosinho. Só que se você viu um negócio com valor descontado ou que o negócio vai crescer ali na frente, pô, deixa comprado, né, que seja um pouquinho. Tá? Porque nesse pouquinho você faz um pocão. Tá? Aí foi igual que o Barsi fez em relação ao Paranapanema. O Paranapanema tinha caído 12%. O Barsi viu aquilo, opa, e foi lá e comprou. Tá? E, como é que fala assim, outros grandes investidores do Brasil também, né? Esqueci o nome do grande investidor, o maior grande investidor do Brasil, tá? Só que esse é corporativo, tá? Não é pessoa física. O Barsi é o maior investidor do Brasil em pessoa física. O cara comprou muito Petrobras, né? Petrobras agora tá legal? Não, não tá legal. Tá? Mas é aquela mesma história, investimento a longo prazo. Então, para quem quer começar a investir no mercado, existem muitas dicas. Todos os dias saem dicas. Tá? Só que aquela velha história, o negócio é a pessoa estar atenta para ver o que vai ser bom, o que vai ser. Se a pessoa realmente ela não quer fazer o trade, só vai fazer o buy and hold ou vai tradear. Tá? Mas de qualquer maneira, tem que ficar atento pra caramba. Então existem muitas dicas todos os dias. O negócio é a pessoa sentar ali e ver essas dicas. Tá? Mas se você não quer ver esse negócio de dicas, sugiro que você, como é que fala assim, contrate uma corretora ou contrate um corretor para isso. Tá? Para ele ficar de olho nas suas finanças. Porque existem muitas oportunidades todos os dias. E se não, dependendo da situação, você acaba perdendo essas oportunidades. Igual esse da Mercer que eu acabei de falar. Tá? Só que não é para agora os ganhos. É para quando tiver a colheita da safra. Tá? Porque um plantio novo de um pé de uva ali, como é que se fala assim? Que é resistente ao calor, e o Japão está num calor miserável, eles vão ter uma super safra. A não ser que passe um taifu ali e alague tudo e rebente tudo. Que pode acontecer pra caramba. Aí despenca o valor da empresa. Mas do contrário, tá tudo para ter um grande lucro. Tá? Essa parte da Mercy aí. Mas é isso aí. Tá? Então eu espero que você tenha gostado como é que fala assim, dos vídeos, do vídeo aqui, das dicas que eu te dei, da situação atual do Japão. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Para você, no caso, ficar sempre bem informado e sem frescura. Se você vê que aqui eu te mostro a realidade nua e crua, como é que tá.
É igual no caso desse do ASML, ela aumentou o lucro sim, porque estava todo mundo desesperado comprando de uma vez. Foi o que aconteceu no PIB do Japão aqui também, tempos atrás. Que o troço de janeiro e fevereiro ali, ficou todo mundo desesperado por causa das tarifas do Trump. Então todo mundo saiu correndo comprando. Você vê que o iPhone, no caso assim, a Apple, ela está correndo com a produção na Índia ali para poder ter estoques nos Estados Unidos, porque eles não sabem quanto que vai mudar a tarifa de novo. Então você vê que está uma coisa tudo muito incerta. Por questão de incerteza, você tem que fazer alguma coisa para você ter certeza, para você poder se proteger. Então se proteja, pelo amor de Deus. Tá? Não deixe suas finanças chegar no ponto de chegar no vermelho. Porque senão depois, para tentar recuperar, se você não tiver uma reserva de caixa, é muito difícil nessa época, nessa situação que está. Então, pelo amor de Deus, segura a onda. Tá? Evite gastos. Se você puder não deixar dinheiro parado, não deixe dinheiro parado. Invista em, como é que se fala? Invista em ações ou, como é que fala assim, ou renda fixa de liquidez rápida. Porque quando você precisar do dinheiro, você já tem, ele tem a liquidez rápida, você consegue rápido. Mas você não vai deixar dinheiro parado em casa, porque dinheiro parado em casa não cresce. É claro, é sempre bom, principalmente quem mora aqui no Japão, tá? Porque é sempre bom você ter um pouco de dinheiro em casa. Porque se acontecer um terremoto e cortar as linhas de energia, você não consegue tirar dinheiro de caixa eletrônico. Só que se você precisar de correr para algum outro local e precisar de dinheiro, você não vai ter esse dinheiro. Então por isso que é sempre bom ter um pouco de dinheiro, uma reserva em casa. Mas não deixe grandes reservas. Aí quem vai limitar o tamanho da reserva é você, porque você sabe o tamanho da sua família. Aqui minha família é eu e minha esposa só, então uma reserva pequenininha basta. Mas uma reserva para quem tem vários filhos, etc., é mais primordial. Porque você vê que terremotos podem acontecer a qualquer momento. Então se você não tiver a sua malinha de fuga ali já pronta, com tudo preparado, tudo separado ali dentro, tu vai perder tudo. Imagina você perdendo todos os seus documentos, depois você tem que ir lá no consulado de novo, tirar, ir nas prefeituras, tirarem todos os documentos novos. Pô, isso é um caos na vida da pessoa. E cada documento novo você tem que pagar. Né? Então você imaginou. Então, fora o tempo que você vai perder de serviço e etc. também. Então são prejuízos que as pessoas não contabilizam, mas acontece. Tá? Por isso que é sempre bom você ter a reservinha, mas não tenha muito, porque dinheiro parado em casa não cresce. Então coloque em algo que te dê rendimentos e de liquidez rápida, que você não precise ficar esperando. De preferência aquele, papum, tá? Fala, eu quero agora, então agora está na mão. Porque geralmente é 1 dia, 3 dias, 5 dias de liquidez. Quanto mais liquidez mais rápida você conseguir, melhor. Tá certo? Tem. Só que você pode olhar as letras de crédito. Os famosos LCI e LCA. Dependendo do LCI e LCA, ele tem liquidez praticamente instantânea. Mas tem que tomar cuidado pra caramba também. Tá? São investimentos mais altos. As caixinhas, por exemplo, no Nubank, tem a caixinha com liquidez mais rápida em 1 dia. Como é que fala assim? Para quem está numa situação periclitante ali, 1 dia faz toda a diferença. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, 1 dia, dependendo, ainda é plausível. Tá? Mas, pense bem a forma que você vai conduzir como é que fala assim? Seus planos de emergência. Mas, essa é a minha dica. Tá? E eu vou ficando por aqui e mais dou.